A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo meu parceiro de microfone, o queridíssimo Marques Apresentador. Salve, salve, simpatia! Olá, Paloma, tudo bem, minha querida? Sempre um privilégio estar com você, dividir essa roda maravilhosa com histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Se Eu Te Contar, Acredite. E quem acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Sinara Cordeiro. Muito obrigado pela sua presença, irmã. Olá, eu agradeço e feliz por participar aqui com vocês. Sinara, temos mais um companheiro nesse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Estou falando do nosso queridíssimo jornalista e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, Juca! Salve, salve, Paloma! Olá, Max! Muito boa tarde. Estamos com um livro muito legal para falar hoje. É um romance de estreia, né, da querida Sinara Cordeiro, que é psicanalista, pedagoga, e ela fez um livro de estreia com gente grande, um livro muito bom, um romance muito bem estruturado, porque o romance, para quem escreve, tem uma certa dificuldade quando você usa um personagem principal que não se identifica com você, não é do mesmo gênero, não é da mesma idade. Então, quando você faz um romance que tem alguém do seu gênero, da sua idade, é mais fácil construir esse universo, contar essa história. Sinara não, Sinara tem um livro muito bacana que tem como centro da história um garoto de 8 anos de idade. Então ela teve que criar todo o universo, uma história, a partir dessa personagem, que é o João, e conta com muita densidade, emoção, profundidade, vários relatos da vida dele que trazem pra gente algumas coisas importantes sobre a sociedade. De onde veio a necessidade e a sua inspiração para escrever esse primeiro romance com esse tema e criar esses personagens todos, cada um com a importância da história para alertar sobre um assunto tão sério? Olha, em primeiro lugar, essa história, essa obra, ela é baseada totalmente em fatos reais. Eu cresci nesse ambiente onde era muito, vou usar aqui entre aspas, né, muito comum falar que estava acontecendo algum tipo de abuso. Eu sempre fui muito observadora, né, muito curiosa, observadora. Eu observava, assim, eu escutava bem, apesar de antes eu não falava muito, né? Eu observava as falas dos adultos. Olha, tá acontecendo X coisa com fulano. Outra questão, outra situação de novo. Esse cenário de ninguém fazia nada, alguns duvidavam. Depois, quando eu me formei, dentro do consultório, acompanhando também outros pacientes que passaram por essa situação, a fala era sempre a mesma. Eu contei e não acreditaram. Eu falei e sempre tinha alguém que duvidava, será mesmo? E aí eu comecei meu livro através do título. Aí eu já sabia qual seria o título, Se Eu Te Contar, Acredite. Porque todo mundo conta, mas ninguém acredita. Ou poucas pessoas acreditam, para ter esse olhar. E quando se trata de uma criança, sempre tem aquela coisa, será que é uma fantasia? Será que ele não está inventando? Será que ela não está querendo atrapalhar ali a relação dos pais? O que está acontecendo? Então, esse acreditar, né, dentro da minha prática, eu preciso dar ouvidos ao que o outro está falando e entender o que faz parte do universo da criança, que é esse mundo de fantasia, de faz de conta, e quando ele é interrompido e submetido a um tipo de abuso físico, emocional, porque é diferente. É uma sequência de ações que precisa ter esse olhar e acreditar no que está vendo. E, Sinara, você, do seu livro, você inclusive faz um preâmbulo sobre essa questão de ter um olhar atento, né? E o personagem, né, João, ele era uma criança vibrante, viva, alegre. E durante o livro ele vai mudando o comportamento, né? Eu quis trazer essa ilustração para que as pessoas comecem assim, a entender que a criança ela tem o universo dela, de fazer de conta, de criar histórias, tem ali os seus pares que vai compartilhando, dividindo, inventando acontecimentos. Então tem todo um grupo com a mesma faixa etária, mas eles compartilham dessa mesma experiência, dessa mesma fantasia natural que todo ser humano passa por ela. Então, trazer isso no livro é uma forma de mostrar para os adultos o que faz parte desse universo da criança. Porque as pessoas elas não compreendem bem alguns comportamentos da infância, que é natural da infância. As birras, o choro, às vezes tem aquela criança que tem muito querer, né? Tá cheio de vontade.
como fazer isso, como alcançar essa criança. Então, elucidar isso e mostrar que essa criança, ela estava dentro de um desenvolvimento normal, criando, fantasiando, tendo seu grupinho de amigos, fazendo amizade, e de repente, isso muda. E também, no seu livro, Sinara, eu vejo muito interessante e bem construído o personagem do abusador, que você colocou uma pessoa próxima, né, da família, que é tio do garoto, e é um cara que simula muita coisa, que desvia do assunto, e tem todo esse jogo cênico, né, que é comum no abusador também, de desqualificar a denúncia. Como você criou esse personagem? Você montou de acordo com estudos, pesquisas? Como você conseguiu criar esse enredo tão realista nesse sentido do abusador, ter essas duas caras, né, ter uma personagem tão complexa? Olha, infelizmente, no mundo de hoje, isso em todos os países, as crianças, elas não recebem esse olhar adequado. E a criança, ela é muito ignorada. Não tem assim, não validam o que a criança faz. Ou seja, esse universo infantil, ele não existe. Vai fazer um aniversário, nossa, aniversário de adulto, aí a criança está ali gritando. Está ali na igreja, nossa, como atrapalha. E a criança tem seu desenvolvimento. Então, construir essa história, construir esse personagem, o Alonso, eu quis trazer essa questão da pessoa perversa. Por quê? Até na ilustração do livro, nós pais, nós colocamos para as crianças assim: coma tudo para ficar forte, reza que todo monstro desaparece. A gente fortalece a fé dos nossos filhos, a crença de que tudo que eles forem bonzinhos, o monstro some do armário, não vai aparecer no quarto. Só que nós não preparamos a criança para enfrentar uma pessoa perversa, que é aquela pessoa gentil, maravilhosa, sob o olhar de todos. Só que por detrás desse comportamento existe aí essa importunação, existe um comando, uma manipulação que faz essa criança ficar ainda mais desacreditada. Então, falar de monstro, eu não gosto dessa pauta. É um monstro que fez isso. Não são monstros, são pessoas comuns, acima de qualquer suspeita, que manipula a família, que cria aquele pontinho de interrogação e fala: não, mas não foi assim não, a pessoa é maravilhosa, ela é do bem, ela conversa, e na verdade não é bem assim. Sinara, não sei se é viciado a palavra, mas eu peguei desde o primeiro episódio, estou assistindo até os episódios atuais, Lei e Ordem SVU, né, Vítimas Especiais, você já deve ter ouvido falar dessa série tão reconhecida. A minha pergunta para você é porque a maioria dos filmes, das séries, de todos os enredos audiovisuais, eles deixam tudo sempre dentro de um perfil único. Isso daí é prejudicial para que as pessoas consigam detectar? Para você poder escrever o seu livro, você teve outros tipos de exemplo que você falou: olha aqui, olha um caminho aqui, porque se eu te contar, acredite, é como você falou também, a capa do seu livro deixa tudo muito explícito pra gente, né? O simples não é tão simples, o bonitinho não é tão bonitinho, o carinhoso não é carinho. Olha, aí já entra aquela questão, né? Não é que vem um formato, é sempre o mesmo do mesmo. No entanto, aquele que já chega gritando aos quatro cantos: olha quem eu sou, as pessoas já param de uma vez e falam: opa, temos ali uma pessoa diferenciada, uma pessoa que já está falando quem ela é. Mas em uma proporção natural, isso é difícil de acontecer. Então, essa construção dentro dessa pessoa que manipula, vamos pensar, ela está manipulando uma criança. E para os outros, ela precisa esconder, precisa fazer isso escondido. Não dá para mostrar quem ela é. Então, ela precisa realmente construir ali um personagem acima de qualquer suspeita. Então, são pessoas que estão sempre à frente de uma questão religiosa, os parentes próximos, pessoas ali que lidam com a população, construindo aquela visão de: olha como eu sou bom, olha como eu faço. Mas tem uma intenção ali por detrás, que é se apropriar da vulnerabilidade, tanto de crianças, adolescentes, até mesmo dos adultos. Que muitas vezes as mulheres sofrem isso, homens, e eles não conseguem falar mal, porque ele tem um posicionamento acima de qualquer suspeita. Como que eu vou falar mal daquela pessoa, se para a sociedade ele não é assim? E eu assisti muito uma série, Bom Dia, Verônica, e me chamou muita atenção isso, dessa questão, como que para a sociedade, o personagem do Giannichini tinha aquela fala, né? Não, mas ele não faz isso, ele me ajudou. E realmente ajuda. Não é uma falácia, né? Não é somente da boca para fora. Realmente ajuda. Mas talvez o ser humano lidar com isso, lidar com essa verdade, dói.
Falar assim, com uma pessoa que conseguiu enganar a todos, mesmo a gente falando, os documentários, os filmes, as notícias, as denúncias, lidar com esse lugar de que isso existe. Às vezes o próprio ser humano que assiste cria uma outra fantasia e fala, não, é muito distante de mim. Isso aconteceu em outra cidade. Para se proteger, para não lidar com essa situação que é muito triste. E você deixa isso muito nítido no seu livro, porque tem ainda uma camada de cárcere financeiro, porque o tio é que traz o empreendedorismo, que traz resultados de vendas, então ele é visto tanto pelos pais e pela sociedade que ele é uma pessoa ótima, né? Colocando, ele está acima de qualquer suspeita, é um arquétipo muito bem definido dentro do seu livro, né? Sim, e aí entra um ponto, né? Como ele manipula o João. O João, ele tá ali nervoso, estressado, com muita raiva de tudo que ele tá assistindo, de tudo que ele tá vendo dentro da família. Ele tenta falar, aí ele já traz uma fala, ninguém vai acreditar em você. E isso aumenta mais ainda a raiva, o comportamento desafiador, essa agressividade. Ele explode, e o que ele faz com a família? Olha, coitado, vamos compreender essa criança? Tá acontecendo alguma coisa, algum transtorno. Eu posso ajudar, eu estou aqui para isso. E a família, naquela vulnerabilidade, tanto financeira quanto emocional, acolhe como ele só está querendo ajudar a gente. A pessoa que consegue, talvez, até conter a criança, porque o menino tem medo, e não porque ele está sendo realmente acolhido de uma forma positiva. Então, essa construção, eu dependo disso. E não somente dentro desses casos, os casos de agressões, enfim, relacionamentos, casamentos, vem essa questão do financeiro. Eu continuo com a pessoa, mas ele é responsável, ele paga as contas, eu dependo dele. Então, fica aquela questão, eu não posso falar de algo que eu preciso tanto. Qual receio você teve ao escrever o seu livro e falar, isso aqui eu não coloco porque eu acho melhor não colocar? Você teve isso? Ou você foi sem pudor? Meteu a mão na caneta e saiu escrevendo? Eu tive um professor da UFMG e ele me ajudou. Quando ele leu o primeiro livro, ele falou assim, Sinara, você não pode fazer isso. Porque estava muito mais detalhado, estava muito mais assim, do jeito que eu vivi a situação. Estava muito a ferro e fogo. Ele falou, olha, o público que você quer acertar, eles não vão conseguir ler isso aqui. Então você precisa melhorar essa comunicação. Eu sei que você está escrevendo o que você viu, o que você viveu, o que você sentiu, de toda aquela raiva, porque dentro dessa minha construção, quando eu tinha 20 anos, eu fiz a denúncia anônima e, infelizmente, a pessoa preparou muito bem essa vítima para não falar, né? Para construir essa questão de, olha, aqui eles estão querendo afastar a gente, isso é uma coisa que acontece, e a criança na época não tinha noção do que estava acontecendo. Então eu percebo que esse livro também é uma voz que eu não tinha na época, dentro desse cenário, para gritar para o mundo, olha, tá acontecendo e acontece desse jeito, para pior. Então, o primeiro livro, ele saiu, assim, muito pesado. E ele foi barrado, obviamente, porque ele falou, não dá para ser desse jeito. Para você conseguir realmente passar a sua mensagem, não pode ser com tanta raiva. O livro, ele tem momentos bem angustiantes, assim, porque quem lê, você fica muito com o João. Tem 8 anos de idade, uma criança muito nova, muito frágil, né? E aí fica essa questão de quem cuida do João, quem olha pelo João. E dentro desse contexto do livro, que é angustiante, me deu um ânimo, uma alegria, quando surgiu a personagem da irmã dele, a Aline, né? Que ela se aproximou, viu os desenhos dele, viu lá, tinha uma letra lá no meio que ele sempre desenhava e parecia uma coisa que incomodava muito ele. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da irmã, que no livro tem uma importância grande na vida do João e ajudou, né, a perceber esse abuso, apesar de não ter sido acreditado também, até que foi desacreditado no livro, mas ali foi uma validação do que ele sentia, né? Como que surgiu a Aline nessa história para você criar a Aline como personagem? Olha, eu acho que a Aline refletia muito eu. Quando eu realizei essa denúncia, aos 20 anos, era aquela coisa, gente, tá acontecendo, tá errado, todo mundo fala, todo mundo vê. E aí eu misturei um pouco essa técnica também dentro da psicanálise, das análises dos desenhos, para mostrar também para o público que existe, além do comportamento, outras situações. Então, aquela criança que tem uma agressividade também nos desenhos, naquela comunicação silenciosa, tem alguma coisa ali errada, o uso de cores no desenho ou a falta dela. E quando esse abuso ele é velado, porque eu posso dizer que
dentro desse meu contexto, todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. Então, quando eu fiz a denúncia, foi uma forma assim, de tentar fazer alguma coisa, mas eu também não consegui fazer. E eu coloquei o menino também como o João, né, uma figura masculina, porque os abusos também acontecem com os meninos, e isso também é pouquíssimo denunciado. Mas acontece. Escrever a Aline, essa observação, essa questão de alguma coisa errada, ela questiona, só que ela não consegue também ter uma voz para realmente gritar aos 4 cantos que está acontecendo uma coisa muito errada aqui. E eu preciso proteger a vítima, que foi uma situação também que eu me senti dessa forma. Eu não consigo fazer nada. Eu tô vendo, porque todo mundo fala, todo mundo comenta, mas e aí? O que tá acontecendo? Uma coisa é você escrever, sendo que você conhece hoje porque você se tornou uma profissional para ajudar os próximos quanto a isso. Outra coisa é você ser escritora. Como que você juntou essas duas coisas para que você passasse o seu conhecimento, mas que também fosse didático? Eu sei uma pessoa te ajudou, mas como foi sua preocupação também na construção desse livro? Olha, eu tenho dislexia ortográfica. Eu descobri isso depois de adulta. E eu me lembro que a primeira vez eu escrevi uma redação, e quando esse meu colega, e ele escrevia super bem, entendia muito bem de redação, ele falou assim, nossa, você nunca vai escrever nem no jornal. E isso ficou muito marcado. Mas depois eu fui entender o porquê. Eu tenho essa questão, escrever exige muito de mim. E quando eu pensei em unir todas essas informações, sendo pedagoga, psicanalista, observando a questão de campo, é mostrar também que você pode se desenvolver dentro daquilo que você é, dentro da sua capacidade intelectual, as suas dificuldades, que é possível fazer alguma coisa. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu não sei. E eu sempre fui muito desafiada por mim mesma. Eu falei, eu vou conseguir porque eu quero fazer. Alguém falou um dia que eu não ia escrever nem no jornal. Tá, eu já escrevi para alguns jornais aqui da minha cidade. Mas é um modelo que eu percebo que a gente pode ir além. É a questão também da própria sociedade. Eu lembro que a minha família, eu vim de uma estrutura muito pobre, muito humilde. Então, quando eu escrevi, eu lembro que meu pai falou assim, nossa, isso é tão bom, porque quem diria, né? Você ia conseguir? Eu falei, pai, a gente busca, corre atrás, faz por onde. Não é porque a gente sai de um lugar que nós vamos permanecer repetindo padrões. Então, para mim, conseguir escrever dentro das dificuldades que eu tenho, eu consegui fazer isso. Então, falar sobre essa escrita, falar sobre o comportamento humano, as diferenças, conseguir falar para famílias, eu conto muito a minha história. Eu fui uma criança que precisava ter recebido também esse olhar, enxergar essa necessidade, entender o que está acontecendo, porque eu também, em alguns momentos eu falei, as pessoas não acreditaram em mim, né, dentro de um outro contexto, né, por exemplo, usar óculos, por exemplo, que era uma necessidade desde a infância. Cada um começou a colocar um apelido, falar, não, você tá com encosto, eu morria de medo. E aos 15 anos eu descobri que eu precisava usar óculos, porque eu peguei um óculos do meu amigo na escola e falei, eu estou enxergando a vida agora. Então, vem muito o título, o formato, a forma de escrever, essa mistura, né, de trazer essa questão do personagem, os pedidos de ajuda, os pedidos de socorro. Eu conto também a minha história dentro desse contexto. E antes da Paloma te fazer uma pergunta, que ela tá louca para te fazer uma pergunta, eu queria falar que, para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas, e hoje nós estamos conversando com a autora Sinara Cordeiro sobre seu livro, Se Eu Te Contar, Acredite. Um passarinho me contou que esse livro foi muito bem recebido, é um sucesso de vendas, inclusive eu acho ele necessário em todas as escolas, para pais e mestres, e fiquei sabendo que talvez venha um filme, venha um audiovisual desse livro. Você pode dar esse spoiler pra gente? Nossa, é um sonho realizado, viu? Com certeza. Todo mundo que lê o livro, eles não conseguem parar de ler. Fala assim, Nara, eu tenho que ir até o final. Imagina isso num filme, numa série, enfim, nessa construção. Então eu comecei a procurar também sobre. Então eu já tenho algumas parcerias que também abraçaram essa causa, que desejam construir esse filme, porque para ajudar muito. Porque não é somente um mero capricho falar sobre esse assunto, mas é para trazer mesmo a realidade de muitas crianças, muitos adultos que um dia tentaram falar e que ninguém acreditou, ou sempre tem aquele pezinho assim, será? Então, transformar esse livro em um filme
é uma forma também de acessar mais famílias para que eles consigam entender, ler, olha, isso aconteceu. É aquele efeito assim, quando alguém faz uma denúncia, aparecem várias outras realizando esse movimento, né? Então, ter essa possibilidade de ter esse acesso através de um filme é uma forma de chegar em casas de outras pessoas, um número maior, e eles conseguirem identificar e falar, isso acontece, alguém já me falou, talvez não aconteceu dentro do seu ambiente familiar, mas alguém te trouxe essa informação. Então, como você vai acolher essa pessoa? O que você vai fazer quando alguém te contar? Qual é a sua responsabilidade nisso? Eu acho que assim, vai ser incrível essa construção, porque com a série Adolescência, da Netflix, realmente criou uma pauta, né? A sociedade passou a enxergar uma questão que a gente nem imaginava, que um emoji, que uma comunicação de adolescentes poderia ser tão problemática. Só que, mesmo com todo esse lastro que foi criado, é uma cultura distante. Então, quando você consegue fazer isso com o nosso DNA, com os nossos contextos, com a nossa trajetória, a nossa vivência, eu acho que vai trazer muito, vai agregar muito para ajudar pais e mestres, né, a entender os sinais, que inclusive você coloca muito bem essa questão, que não só em casa, mas na escola também existe uma dificuldade de compreender por que as notas caíram tanto, a performance do menino que era tão pulsante, era tão querido por todos, de repente ele fica mais calado. Então realmente é uma construção que vai ser incrível e eu tô louca já para assistir esse projeto audiovisual. E também tem um livro que você está escrevendo, né? Você voltou a escrever sobre o assunto. Como que tá a história? É a continuação da vida do João na fase adulta. Aí eu vou introduzir a adoção nesse cenário também. Porque às vezes a gente acha que, não, aconteceu isso na infância, ele já esqueceu. Mas é uma marca que acompanha quem sofre. Mas ele vai ser vítima o tempo todo? Não é isso. Mas é um registro que a gente não dá para falar, nossa, agora a vida que segue, aconteceu, mas já casou, já fez um monte de coisa, já construiu família. Só que existe um ponto aí, que aí eu coloco também a adoção, porque é um trauma vivido com uma criança também que está chegando através da adoção que vai ativar outros gatilhos. Essa criança, ela passou por um processo de adoção. Ela saiu de uma família que não cuidou como deveria, por inúmeras situações. Então eu vou trazer esse formato também, incluindo a adoção, mas contando a história do João adulto. E eu posso dizer que ele vai ter encontros com esse Alonso. Eu já estou imaginando aqui, nossa senhora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoas recebem seu livro, lê o seu livro e depois vai atrás da profissional? Ou primeiro eu conheço a profissional e aí eu fiquei sabendo que ela escreveu um livro e aí eu vou ler o livro dela? 50%. Às vezes me conhece através do livro, depois busca a profissional e vice-versa. E acontece uma questão muito interessante que quando eu publiquei, a gente tem aquele receio, né, da crítica. Meu Deus, o que eles vão pensar? Eu construí de uma forma assim, que eu gosto de contar a história para cada um entender. Pega que isso aqui é seu. E foi isso, todas as emoções que eu creio que vocês sentiram ao ler o livro, eu consegui transmitir, porque era isso mesmo que eu queria. Aquela vontade de entrar no livro, salvar o menino e falar assim, mãe, tá acontecendo isso aqui com seu filho, acorda. E você também, e você que é o culpado. Então dá vontade de encher e fazer alguma coisa, salvar. Porque era essa a minha sensação. Então eu quis trazer e sempre buscar essa reflexão para não dar margem assim, mas será? É isso mesmo? Não, as pessoas começam a elaborar a situação e observar e falar, não, realmente todo mundo precisa ler. Eu me lembro que eu fui no seminário de mães no início do ano e uma das mães do programa chegou e falou assim, Sinara, eu li seu livro. Eu li em 50 minutos. Mas eu já falei com os meus filhos, com as minhas filhas, olha, você tem que ler para você entender quando seu filho estiver falando alguma coisa. Por quê? Dá essa sensação, eu preciso passar para frente e eu preciso realmente saber proteger. Então, as emoções que as pessoas sentem ao ler o livro, realmente era o que eu desejava. Esse amor e ódio, essa sensação assim, eu tenho que fazer justiça, e o que eu faço agora com essa informação? Que é abrir esse olhar e não ficar ignorando os sinais. Você é procurado por adultos e que esses adultos estão vendo sinais com eles mesmos, com as próprias pessoas, mas não com as crianças envolvidas? Isso já aconteceu, já te procuraram? E dentro da pergunta que eu fiz anterior, quando as pessoas procuram o seu livro,
e depois vão procurar a profissional, aí eles descobrem que é uma mulher preta? Como que é isso? Eu falo que é um achado, né? Porque fala, nossa, é uma mulher, você escreveu, mãe de 5 filhos, como é que você dá conta? Tem essa surpresa. Escritora, eu participei da Bienal do Livro, e quando as pessoas chegam, né, falam, nossa, mas que legal você escrever, me conta um pouco da sua história, sua família é família de escritores? Não, minha família é minha mãe empregada doméstica, meu pai tinha um depósito de recicláveis. Então, completamente fora da curva. Fora do que eles idealizam, né, ser um escritor. Então, nossa, então você furou a bolha. Eu escuto muito isso, você furou a bolha, você saiu da curva. Porque parece que é um padrão, né? Você é preto, nasceu da periferia, então você precisa seguir esse ciclo. Saiu disso, uau, uma coisa inédita. Então tem muito essa questão de, é você que escreveu? Realmente, dá esse destaque. E a questão também do como você construir tudo isso e apresentar para essa sociedade, eles têm essa questão, não, mas será que acontece também somente em um tipo de classe social? Qualquer família pode acontecer. Não tem uma questão, classe A, B, C, não é isso. Onde tem um ser humano, né, com essa perversidade, é capaz de acontecer sim, e a gente precisa se atentar aos sinais. Esse papo tá maravilhoso e a gente agora está chegando no momento do programa que a gente tem um quadro chamado Bate Letra. A gente faz uma pergunta e você responde com uma palavrinha. Podemos fazer? Sim. Então vamos lá. Primeira pergunta. Defina seu livro em uma palavra. Esclarecimento. Defina-se em uma palavra. Eu acredito. E qual a conexão entre essas palavras? Porque eu precisei acreditar no meu potencial como ser humano, como mulher, que poderia sim fazer a diferença. Trazer esse esclarecimento também para outras famílias. Então, o meu potencial, esse conhecimento, apresentar a minha forma simples de falar, dentro de tudo que eu sou, dentro de tudo que eu construí, e acessar as famílias, oferecendo também essa mudança, esse esclarecimento. O conhecimento, ele muda, né? O conhecimento, ele transforma. E, com certeza, o seu livro é transformador. E com essa mensagem linda que você trouxe pra gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigada, Sinara, pela generosidade em dividir a sua escrita e o seu pensamento com a gente de forma tão visceral. Eu agradeço esse espaço, né, para falar sobre algo que eu acredito, que eu vivi, que eu quero continuar gritando aos 4 cantos, através dos livros, novos livros, através de um audiovisual, oferecendo também às famílias novas probabilidades e recomeços. Nós aqui agradecemos você se preocupar com o próximo. E obrigado também, Juca Guimarães. Esse livro é um livro que é preocupação com o próximo, né? Ela escreveu, fez todo o contexto, né, Juca? Mas ela está preocupada com a pessoa que está do lado, está na direita, na esquerda, atrás, em cima, embaixo, independente de camada social, preto, branco, cor-de-rosa, verde. Nossa, Sinara, você é uma potência. Muito obrigado. Juca, o que você achou, meu parceiro? Eu sou louco por esse livro, assim. Como ela falou, a gente pega esse livro e não solta o livro até terminar, porque é uma história muito intensa, forte, mas é um alerta que todos nós temos que ter na nossa cabeça e compartilhar com os amigos e conversar. Se não se conversa sobre esse assunto, ele fica invisibilizado. Então, ela trouxe para a literatura um tema muito, muito legal. Parabéns pelo livro, Sinara. Eu fico, assim, grata, porque é uma sensação de missão cumprida, de poder falar de algo tão particular e que o mundo grita, né, em silêncio. Um dos títulos também, o Grito em Silêncio. E os títulos de cada capítulo também tem um motivo, né? Essa questão alguém está gritando, mas ninguém consegue ouvir, porque ele não pode nem falar, ele não consegue falar. Mais uma vez, obrigada, Sinara. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro. Se eu te contar, acredite. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo no coração e axé! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.